Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 103 e hoje nós vamos pagar um pouquinho da dívida que a gente tem da área da botânica, que a gente não aborda tanto quanto gostaria aqui no podcast, mas hoje sim conseguimos trazer uma convidada para falar sobre um tema muito interessante que talvez você não esteja muito familiarizado, mas eu te garanto que vale a pena você ficar até o fim e ouvir, porque a conversa está sensacional. E o tema de hoje são as galhas. Se você não sabe nem do que se trata, fica por aí que daqui a pouquinho você vai entender tudo sobre esse assunto. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast e comigo está o meu parceiro de fundação aqui do podcast, da página Biologismo, Sr. Aron Marmorato. Salve, salve galera! Como o Flávio falou, meu nome é Aron, sou biólogo, professor e vamos aí para mais episódio, né? A gente falou que nós vamos falar sobre galhas, né? São galhas, não são galhos, né? Já que a gente tá falando de botânica, você fala, vamos falar de galho de planta. Não, nós vamos falar das galhas das plantas, então são coisas diferentes. Então fica ligado aí que você vai descobrir o que é isso daí. Então vamos começar esse episódio que vai ser bem bacana. E você sabe que a gente colocou no Instagram lá para ter uma noção assim da percepção do pessoal sobre esse assunto, né? Você sabe o que são galhas? E uma das respostas foi essa aí, né? O pessoal na brincadeira, muita gente sabia o que era e tal, mas o pessoal na brincadeira ali, é o marido do galho, é a esposa do galho. É, os galhos de planta fêmea, né? Bem tiozão de churrasco. O outro lá falou que é o que a minha ex colocou na minha cabeça. Foi por aí o nível das respostas. Os caras podiam botar um outro nome, né? Pra não ficar tão ambíguo o negócio assim, né? Agora já foi. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre esse tema. Mas antes disso a gente tem que convidar nossos ouvintes para seguir nossas redes aí, né, seu Aron? Isso aí, se vocês não seguem a gente ainda, dá uma forcinha, não custa nada, não vai cair seu dedo, você não vai perder dinheiro. Tudo @biologismo, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Threads, estão em todas as redes sociais, no Spotify, né? Tem o nosso podcast, no YouTube. Então segue a gente lá, @biologismo, deixa o seu like, que embora pra você não custe nada, pra gente ajuda muito, tá? E quem sabe, eu tava falando com o Flávio assim, off, então vai ser meio que não spoiler, né? Porque eu não sei se vai acontecer, mas talvez aconteça umas novidades muito legais na página, então continua seguindo a gente, fica lá por dentro, que se sair esse negócio vai ser uma coisa bem bacana pra vocês, pra gente, né, claro, e pra vocês, que acho que vai ajudar muito mais gente do que a gente ajuda. É isso aí. Deixa no ar aí, já deixa o pessoal curioso pra continuar seguindo curiosos as nossas redes sociais. E quanto mais gente perguntar, mais vai dar aquela fagulhinha pra gente fazer isso. Isso aí. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com um episódio. Beleza, então, galera. Bora lá para essa conversa, um papo muito interessante com uma área que a gente acaba sempre devendo um pouquinho aqui, que é a botânica. Hoje a gente vai falar com a professora Rose Isaías. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá a todos. Uma honra, um prazer estar aqui conversando sobre um tema que me é muito caro, né? As interações inseto-planta. Falar de botânica, falar de plantas, mas também falar dos bichos que moram em planta. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Indicação do Wesley, né? Nosso mais novo administrador aqui, apresentador também do podcast. É seu aluno, né, Wesley?
Sim, o Wesley aqui entrou em contato, né? Então já aproveito para agradecê-lo aí pela indicação. E não conhecia o podcast de vocês, agora vou me sentir na obrigação e na curiosidade de ir lá ouvir os episódios e aprender um pouco aí dos diversos temas da biologia com vocês. Aprender ou reaprender. Que a gente vai crescendo na biologia, vai ficando especialista e perde muito, né? Então, acho que o podcast de vocês é uma oportunidade bacana de rever conceitos, de aprender coisas que estão na moda ou não. Isso aí, legal. Espero que goste. Bom, antes da gente então cair nos tópicos aqui dessa conversa, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, das suas áreas de atuação para a gente e para os nossos ouvintes também, por favor. Maravilha! Então, eu acho que o Wesley me achou aí, lembrou de mim, não sei, depois eu tenho que perguntar para ele, por conta de toda uma visibilidade que eu ganhei aí nos últimos meses como a primeira pesquisadora negra, autodeclarada negra, a conseguir a bolsa de produtividade em pesquisa nível 1A, né? E essa trajetória a gente começa lá atrás, né? Não é uma coisa que se... Nossa, mas só agora? Nossa, mas como assim? Passa pela graduação em Ciências Biológicas, então eu fiz graduação na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz mestrado e doutorado em Ciências, com a área de concentração botânica, o mestrado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi quando a minha orientadora, a professora Leia Neves, me apresentou as galhas como objeto de estudo. E a partir das galhas eu fui seguindo o doutorado, procurei a professora Jane Kraus, que já era uma pesquisadora, né, dentro da temática das galhas, e pronto. E aí esse modelo de estudo me permitiu ganhar aí, eu posso até dizer ganhar o mundo, né? É o que eu venho estudando e formando novos pesquisadores nessa área. Estou aqui agora professora titular da UFMG, do Departamento de Botânica, e eu estou aqui desde 1995. Tem um tempinho bom. Sensacional, quase 30 anos já, então, só nessa função aí. Isso aí. No que vem parabéns. Já dá para fazer uma grande festa, né? Com certeza. Bom, parabéns, antes de mais nada, por toda essa trajetória, por todas essas conquistas, coisas notáveis, né? E dignas de aplausos nossos aqui, né? Muito obrigada. Imagina, não por isso. Bom, professora, vamos lá então, vamos cair de cabeça aqui no tema aqui, que você é especialista, que você domina bem, né? Mas que para muita gente é um termo desconhecido, assim, né? Uhum. Com certeza muita gente já viu uma galha, mas não faz ideia do que se trata, né? Então, quero começar do começo mesmo, né? É um tema bem interessante, né? E que a gente até não aborda com tanta frequência, mas queria começar justamente por essa pergunta mais básica, que é o que são as galhas, e aproveitando para emendar também, quero perguntar como elas se formam e também, como eu imagino que você vai acabar falando, aproveito também para perguntar quais são os principais agentes causadores de galhas. Tá bom, então vamos lá, vamos construir aqui um raciocínio lógico, né, para todo mundo acompanhar. Eu acho que quem já fez alguma caminhada no mato, numa praça, né, num parque, já olhou ou não olhou, que eu acho que tem muito isso, né, a gente não percebe as coisas, tem que estar com um olhar atento para as plantas, mas quando você olha para as plantas, em geral, você pode observar que muitas delas vão ter umas bolotas, às vezes, não umas bolinhas assim, às vezes são umas bolotas perfeitas, e às vezes tem umas formas um tanto quanto bizarras, umas formas diferentes, cheias de chifres, cheias de pelos, sabe? Parece até umas lagartas, assim, daquelas bem urticantes. Então tem uma variedade imensa de formas que nós chamamos de morfotipos. Daqui a pouco eu explico um pouco o porquê dessa morfotipagem. E quem mora dentro dessas bolotas ou dessas estruturas esquisitas, com formas bizarras, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são insetos. E a maioria, então, dos meus estudos se concentra nas galhas de insetos. Às vezes a gente encontra alguns textos de divulgação chamando as galhas de tumores em plantas.
Galhas de bactérias, galhas de vírus, ou seja, aquelas que mexem com o genoma da planta, que você pode eliminar a bactéria, eliminar o vírus e o crescimento anômalo vai continuar crescendo, a gente pode realmente chamar de tumor. Mas essas que são muito comuns na natureza, que são as galhas induzidas por insetos, se você retira o inseto, o crescimento anormal para. Então, a gente não considera um tumor do ponto de vista, assim, um tumor verdadeiro, similar a um câncer animal, né? E essa pergunta que você colocou aí, mas como é que se forma uma galha? É uma pergunta que a gente brinca que vale $1 milhão para quem conseguir responder. Eu acredito firmemente, tenho procurado colocar peças num grande quebra-cabeça, assim, de um mapa metabólico, um mapa químico, sabe, de estímulos químicos que acabam fazendo essa batalha, né, entre o indutor, no caso aqui que eu estou comentando, um inseto, e a planta hospedeira. Um ataca, o outro tenta se defender, o outro contra-ataca e acaba modulando esse crescimento anormal. Então, eu e meu grupo de pesquisa, né, os meus alunos, ex-alunos, outros, né, pesquisadores de diferentes instituições, propusemos vamos dizer assim, uma teoria, né, um modelo hipotético no qual o fato do inseto entrar no tecido vegetal gera um estresse oxidativo, porque ele está respirando ali dentro, porque ele está machucando o tecido vegetal, ele está causando uma injúria, essa injúria libera moléculas ali em nível de parede celular, e todo esse estresse gerado no tecido faz com que a planta reaja. E quando essa planta reage, ela vai reagir como? Enviando para aquele local moléculas capazes de retirar essas espécies reativas de oxigênio daquele lugar, na tentativa de manter a homeostase, né? Na tentativa de manter o tecido vivo. Com isso, existem outros eventos, uma outra cascata de eventos que finda por gerar a toda a estrutura aonde o inseto se aloja, ele cumpre seu ciclo de vida ali, se não tiver a galha, ele não tem como cumprir seu ciclo de vida, como fechar seu ciclo de vida. Em geral, a relação é espécie específica, né? Então, a planta A tem uma galha induzida por um inseto B, e essa relação só acontece entre essas duas espécies. Então, essa é um nível de refinamento muito grande, né, dessa tentativa da planta manter a homeostase, que, na verdade, acaba fazendo com que ela provoque um desequilíbrio hormonal nela mesma, e as células respondem como? Crescendo, dividindo, e o inseto contra-atacando, você tem essas formas, ora bolotas, ora formas bizarras. Deu sim, sensacional. É incrível como uma coisa que aparentemente é tão simples envolve tanta coisa, né? Comportamento animal, microbiologia, a bioquímica, né? Como você comentou, é uma coisa que um detalhe que passa despercebido, né? Mas acaba sendo um assunto multidisciplinar, né? Totalmente multidisciplinar. Eu sou botânica, eu sou especialista em anatomia vegetal, entendo alguma coisa de citologia, mas você vê que eu tenho que buscar conhecimentos, né, como você mesmo comentou, da bioquímica, eu tenho que buscar conhecimentos da fisiologia vegetal, para entender como que essas células que estão ali na minha lâmina, né, da minha diagnose anatômica, estão se formando, como é que elas estão respondendo. E é uma coisa interessante que essa relação espécie específica, ela também demanda a interação ali no nível do aparelho bucal do inseto, sabe? Porque existem insetos mastigadores, né? Existem aqueles que são perfuradores, e a forma como ele interage com o tecido também já vai gerar respostas diferentes nas plantas. Eu considero, obviamente, que eu sou suspeita, mas eu considero um modelo de estudo fantástico. Você gosta de entomologia? Pronto, temos espaço. Cada uma dessas galhas que a gente encontra na natureza, que nunca foram estudadas, via de regra vão trazer para a gente uma espécie nova, uma espécie desconhecida para a ciência, uma espécie de inseto, né? Você gosta de comportamento animal? Pronto, temos um modelo
maravilhoso para se estudar comportamento animal. Controle biológico, modelo fantástico para estudar controle biológico. Química, que uma vez que essa interação se estabelece, o perfil químico da planta naquela região ali onde a galha está se desenvolvendo também é diferente. Ou seja, é todo um universo. Eu acho que fui muito feliz quando a professora Leia me apresentou esse modelo como um desafio. Ela falou, nunca estudei, você quer estudar? E eu falei, quero. Vamos lá, aluno de iniciação científica não tem juízo, né? Não sabe o que está fazendo. E aí lá fui eu, mas eu acho que foi uma escolha bem feliz, aceitar o desafio dela. E foge do padrão, né? Do basicão que o pessoal sempre corre para pesquisar. Geralmente a galera vai mais de cabeça na zoologia, vai atrás da fofofauna, né? Então é uma coisa que foge dessas mesmices, assim, e um conceito muito interessante, com muita coisa para ser estudada, né? Sim, a gente brinca muito, né? Porque os fofozoários, que nem você falou, eles têm um apelo muito grande pro jovem cientista, né? Aquele que está entrando. Todo mundo fica encantado. Como eu sou do Rio de Janeiro, era biologia marinha, golfinhos, baleias. Todo mundo só pensava nos seres marinhos, que realmente são fascinantes, não tem a menor dúvida. Mas eu, particularmente, gosto muito da parte microscópica. Eu fiquei fascinada as primeiras vezes, né, lá na graduação, quando eu tive a oportunidade de trabalhar ao microscópio, conhecer um microscópio, ver aquele mundinho que a olho desarmado é invisível, né? Então, assim, não tem muita coisa. O universo... E as plantas sempre vão nos surpreender. Elas são meio negligenciadas, né, dentro do universo biológico. As pessoas não gostam muito de botânica, mas as plantas, assim, você pode não gostar de botânica, pensando nas nossas disciplinas clássicas, mas a biologia vegetal, a botânica, é muito mais do que nomes e conceitos, acho eu. Com certeza. E a gente tá aqui fazendo um meia-culpa também, porque a gente deve um pouquinho também da botânica no podcast, mas estamos aqui diminuindo um pouquinho dessa dívida hoje. É uma coisa que foge muito e foge até dos biólogos, né? Esse assunto de galhas, porque eu não sei o Flávio, mas eu, sinceramente, eu não, nas minhas disciplinas de botânica, seja fisiologia, vegetal, de botânica geral mesmo, eu nunca tinha ouvido falar de galhas. Eu não sei se o Flávio chegou a ouvir alguma coisa. Eu não me lembro porque eu era péssimo nas disciplinas de botânica, pode ser que eu tenha visto e tenha esquecido. Eu acho que se esse tópico aparece, ele aparece na aula de ecologia, quando a gente fala de interações. Ele não vai aparecer na aula de botânica mesmo, não. Mas acho que em ecologia eu também não cheguei a ouvir falar tão bem. Ficou devendo, né? E ficou devendo mesmo. Porque... Se foi algum tópico bem rápido que é comentado, né? Passa bastante batido, assim. Eu lembro de ter visto na minha graduação, numa disciplina de campo, que falou, professora, o que é isso? Aí ela fala, isso aí é uma postura de inseto, tem um inseto aí dentro, pode abrir. Aí quando a gente abriu, tinha lá uma larvinha. Parecia, minha memória me diz que poderia ser um lepidóptero, não lembro direito na época. E aí ficou todo mundo, e tal, e largou para lá e segue a caminhada, né? Porque disciplina a gente está caminhando e vendo um monte de coisa. Mas realmente não é um tema que apareça muito, não. Mas eu considero fantástico, dá para ensinar muita coisa a partir dessa interação e das estruturas que se formam. E como eu falei aqui da parte química, da parte fisiológica, da parte comportamental, tem um monte de casos que, se o tempo permitir aqui, eu conto alguns para vocês, surpreendentes até. Aproveitar já que você deu esse relato que você estava em campo, né? Já para o segundo tópico, que a gente tem várias estruturas, né, e muitos organismos que vivem em plantas, em árvores. A gente tem musgo, líquens, as próprias cochonilhas mesmo, né? Às vezes a gente pode ver uma mancha diferente na planta, um formato. Então, como que a gente faz para reconhecer uma galha, né? Tem algum macete, alguma característica mais específica dela? Algum local da planta que é mais propício para formar? Um formato específico, tem vários formatos? Então, você pode encontrar galhas em
todos, literalmente todos os órgãos vegetais. Raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes, todos os órgãos são passíveis de terem galhas induzidas por insetos, aí também aproveitando por nematóides. Pensa, galhas em raízes muito comumente a gente vai encontrar sendo induzidas por nematóides, mas tem nematóides também que vão induzir galhas em folhas, em flores, em peças florais, mas os insetos também atacam todas as partes de um vegetal. Como é que eu sei que é uma galha? Eu vou abrir e procurar o indutor lá dentro, eu vou procurar o organismo que está induzindo aquela galha. Pode ser um ácaro, eu falei também dos ácaros, podem ser ácaros, que formam colônias ali, vão, né, vivendo muitos seres na mesma galha. E como eles estão ali, eles são sésseis, eles se locomovem pouco, eles acabam sendo presas fáceis, né? Aranhas gostam muito de chegar perto das galhas lá para predar os galhadores, porque eles estão muito vulneráveis quando a galha é aberta, quando ela é toda fechada, não. Mas então, basicamente é isso, a gente tem que abrir a estrutura, procurar se tem indutores lá dentro e, do ponto de vista botânico, se esses indutores estão causando uma alteração celular ou tecidual. Se não tiver alteração celular ou tecidual, for só, que nem a aranha faz, né? Enrola a folha e prende com a teia, não é uma galha. Mas se tiver alteração, porque aí esse indutor é capaz de levar a planta a rediferenciar as células, a formar tecidos especializados. Então forma ali um tecido rico em lipídios. Uma galha de Lepidoptera, por exemplo, é comum que ela tenha um tecido nutritivo envolvendo a câmara que seja rico em lipídios. Algumas outras são ricas em carboidratos. Então ele fica ali se alimentando, comidinha, né? Casa, está fechado dentro da galha, está protegido. O predador, para adentrar, tem que também ser um predador especializado. Ele acaba tendo, que a gente brinca de casa, comida e roupa lavada, né? Mas ele tem proteção, comida, proteção contra inimigos naturais, alimento e proteção contra intempéries também, porque dentro ali da galha o ambiente, o microambiente está bem tamponado das variações ambientais. Daí, eu acho que são essas duas dicas. Abrir para ver se tem uma larva ou uma pupa, normalmente é o que a gente encontra, e ver se tem alguma alteração tecidual, se o tecido está diferente. Às vezes, até com uma lupinha de mão ou com o olho desarmado mesmo, é tão nítido que dá para ver que tem alterações, mesmo a olho desarmado. Aí a gente chama de galho. Se não tiver, aí não é uma galha, aí é só um oportunismo, né, digamos assim, não tem uma alteração. Legal. E tem algum grupo de plantas que é mais propício a ter, ou pode ocorrer em qualquer, desde samambaias ou marvas? Samambaias, angiospermas, qualquer grupo de plantas pode ter. Qualquer grupo de plantas. Agora, existem os díptera, Tecidomyidae, que são mosquitos. Aqui em Minas Gerais mosquito é mosca, mosquito, tem umas confusões, mas o mosquito que eu falo é um pernilongo, ok? Parecido com um Aedes. Então, um Tecidomyidae, que é um pernilongo, é um mosquito, compõe uma família cuja grande maioria é especializada na indução de galhas. Então é um grupo bastante específico. Mas agora, os Tecidomyidae induzem galhas num monte de plantas. Algumas são fundamentalmente mais atacadas que outras, mas a gente acredita, assim, né, quem faz os inventários, que seja mais uma questão delas estarem mais presentes naqueles ambientes. Por exemplo, fabácea, né, as leguminosas, Mata Atlântica, tem muita galha em fabácea, porque tem muita fabácea, né? Você vai na Restinga, tem muita galha em mirtácea, porque na Restinga tem muita mirtácea, entendeu? Cerrado, muita galha em melastomatácea, Cerrado tem muita melastomatácea. Então, acho que a oportunidade ali das interações acontecerem, se especializarem na nossa flora tem muito a ver também com a quantidade, né, de espécies dentro daquele taxo. Legal. Eu tô com uma dúvida aqui, não sei se é muita ignorância da minha parte, mas assim, sempre que a formação da galha acontece, independente de qual organismo causou, o organismo realmente ele induz a formação da galha para ter um benefício posterior, né? Não é uma Sim. coisa assim que pode acontecer, vamos, entre aspas, por acidente. Por exemplo,
um mosquito se alimentando, sei lá, da seiva ali de uma planta, e aí ele já se alimentou, foi embora e depois a planta teve essa reação e acabou formando uma galha. Isso não existe, né? Não. Porque quando ele induzir, ele vai ficar envolvido pelo tecido vegetal, entendeu? Ele não vai se alimentar e vai embora. Ele vai alimentar e vai ficar ali. Ele é um bicho céssio, entre aspas, né? Ele fica parado ali naquela posição. Ele tem uma mobilidade reduzida. Alguns até têm patas atrofiadas, antenas atrofiadas. Grupos mais especializados, eles não conseguem nem voar. A ninfa 1, a ninfa 2, no caso de um Eriococcidae, por exemplo, que é um grupo de hemíptera, né? A ninfa 1 ou a ninfa 2 são os responsáveis pela dispersão. O macho é alado, mas ele não tem aparelho bucal desenvolvido. Os machos, né, que eu estou falando de um grupo. E as fêmeas são neotênicas. No terceiro ínstar ninfal, elas já não têm mais... elas se desenvolvem, já são, como é que eu vou dizer, inseminadas e vão dar origem à prole, mas elas nunca saem da galha, porque elas são totalmente atrofiadas. E a planta, coitadinha, não tem saída. Ela não pode correr, né? Ela ficou ali. Ela só pode se defender quimicamente. Sim, pois é. Não tem outro jeito. E pô, que interessante essa questão de alguns insetos terem até membros atrofiados, né, para ficar séssil ali, como você comentou, né? Achei bem legal esse fato. Esse já é um caso bem bacana do Eriococcidae, e aí eu vou contar que a gente teve o primeiro momento com esse grupo de hemíptera, porque a árvore, que é uma Rolínia laurifolia, agora ela mudou de nome, ela é uma nona dolabripétala, difícil de falar até. Eu gostava mais quando ela chamava Rolínia, mas aí essa nona tinha muitas galhas. Então, se a gente encontra uma árvore, né, um grupo de árvores bastante infestado, é bom porque a gente pode coletar sem prejudicar a continuidade da interação. E na época o Samuel Gonçalves começou a trabalhar, isso foi bem no iniciozinho da minha chegada aqui em BH, e começou a coletar, começou a acompanhar, todo feliz. Chegou um dia, a árvore tinha perdido todas as folhas. A planta era caducifólia e a gente não sabia. E aí foi aquele momento, assim, aquele choque. Onde foram parar os bichos? Porque eles estavam na folha, né? Ocupando muitas galhas nas folhas. Se a planta perdeu todas as folhas, o bicho foi para o solo, ou voou, ou foi para onde ele terá ido. E a gente ficou encafifado com isso. No ano seguinte, a planta rebrotou. No mesmo ano, né? Começou a chover. A gente tem aqui em Belo Horizonte uma estação seca e uma estação chuvosa muito bem delimitadas. Nos últimos tempos, nem tão bem delimitadas assim, mas enfim. Né? Estação seca e estação chuvosa. Estação seca, a planta perdeu todas as folhas. Estação chuvosa, ela começou a rebrotar, reapareceram as galhas. E nós ficamos tempos pensando, a gente brincava, onde está o Wally, né? Onde é que esse bicho foi parar? Eles são muito pequenos, não tem grande capacidade de voo. O que ele foi? Ficou no solo? Não é possível. Ficou na casca? Para onde que ele foi? E até que um dia o Samuel falou para mim que ia fazer uma lâmina didática para mostrar uma lenticela, que é uma estrutura de respiração, né, que tem no caule das plantas, de algumas plantas. E aí ele falou, eu tenho na minha planta, assim, né, de uma forma bem carinhosa, a minha planta tem umas lenticelas bem bonitas, vou fazer umas lâminas para aula de anatomia vegetal. E aí quando ele cortou a mão livre mesmo com uma gilete, botou no microscópio, bingo, achei o bicho. Ele estava numa lenticela que não era uma lenticela, numa galha, mimetizando uma lenticela. Lá estava a ninfa em diapausa, esperando as folhas serem emitidas para ela sair e colonizar e reiniciar o ciclo. Então foi assim, uau! Que descoberta! Caramba, que loucura! Totalmente, assim, veja que uma descoberta por acaso, né? Porque nós ficamos quebrando a cabeça, pensando, a gente revirou serrapilheira, folha seca, e não achávamos, até que por acaso a gente descobriu que ela estava lá, que eles estavam lá, né, a ninfa 1. E aí, com a parceria de um entomólogo, o professor Gilson Moreira, da URGS, nós fomos estudar o comportamento desses
desses insetos, e aí descobrimos mais uma coisa que foi uma novidade para os entomólogos, é que esse bicho entrava, esse pequeno inseto entrava em dormência, a gente passou a chamar não de diapausa, mas de dormência, nessa galha caulinar que mimetizava uma lenticela, mimetiza, né? E quando a planta começava a brotar, essa ninfa 1 fazia a primeira muda, ela passa pela primeira muda, e quem vai infestar as folhas e fazer a nova galha foliar é a ninfa 2. Conversando com uma especialista, que é o professor Christopher Hodgson, do Museu de História Natural do País de Gales, ele batia pé com a gente que era ninfa 1, que não era ninfa 2, não tinha relato da ninfa 2 ter esse comportamento, e aí foi aquela luta, né? Brasileiro é muito desacreditado, a gente tem que ficar batendo, sul-americano de um modo geral, a gente tem que ficar batendo de que a gente tem a razão, foram muitos diálogos com ele por internet, né? Para ele acreditar, medir os insetos ao longo do tempo, para mostrar para ele que aquele estágio que estava na galha caulinar era a ninfa 1 e a que saía de lá já era a ninfa 2, porque já deixava a equidise para trás, era uma ninfa maior que ia para a folha. E aí nós ganhamos algum prestígio, né, com o especialista em Eriococcide. Depois, quando a gente estudou um segundo modelo, aí vem uma parte também que eu gosto de contar, que é bem bacana, que aí eu ganhei uma espécie de Eriococcide em minha homenagem, que é o Eriogalococcus Isaías, que aí já é outra história. Olha só, que bacana. Pô, que história legal, né? E de uma forma não esperada, né? Até meio que sem querer, né? Chegaram a essa conclusão, desenvolveu toda essa pesquisa, muito legal. A pesquisa científica tem muito disso também, né? Quando você se debruça em cima do seu modelo de estudo, quando você se dedica a esse modelo de estudo, acaba que pode aparecer essas boas surpresas, né? E essas contribuições para a ciência. Com certeza. E você estava falando da interação dos outros organismos, insetos ou qualquer outro organismo com as galhas, as vantagens que eles tiram, né? Como você comentou, tem casa, comida e roupa lavada. Mas em relação às plantas, quais são os tipos de consequências? São muitas consequências que as plantas têm dessa relação? A relação é de parasitismo. Então, todos esses galhadores, sejam eles vírus, bactérias, fungos, insetos, ácaros, nematóides, outra planta, existem interações planta-planta que causam alterações, todos esses indutores vão causar na planta um prejuízo. Eles são parasitas, né? Então a planta perde, por quê? Porque ela está desviando energia que deveria ser utilizada para ela crescer, deveria ser utilizada para ela reproduzir, formando uma estrutura, que é uma galha, muitas vezes numa quantidade muito grande, num órgão como uma folha, um caule, uma raiz, de modo que ela perde em vigor, simplesmente porque tem alguém drenando, o termo é esse mesmo, né, para a gente lembrar lá das aulas de fisiologia vegetal, tem uma fonte, que são ali as folhas, as partes fotossintetizantes, estão produzindo os fotoassimilados e a galha está drenando esses fotoassimilados que estariam sendo usados para a planta crescer ou investir em reprodução. E, portanto, a planta não ganha, ela sempre vai estar perdendo. Bom, já que você comentou, Rosa, que é uma interação parasitária, então esses organismos galhadores, eles são considerados pragas? Qual que é o nosso conceito de praga, né? Eu acho que a gente usa o conceito de praga para espécies agrícolas, né? Não, estou pensando aqui, acho que é. Mas, assim, de um modo geral, seria uma praga, né? Já que ela prejudica o outro ser, no caso, prejudica a planta, ela é uma praga. Mas tem uma parte também muito interessante desse tema todo, que, além do parasita e da planta, existem outros seres associados nessa galha. Então, você pode ter uma praga, como você se referiu agora, e essa praga pode ser controlada por um outro ser. Então, por exemplo, esses Diptera cicidomyri que eu falei, esses pequenos pernilongos, eles, em geral, são muito predados por vespas, pequenas vespas, Microhymenoptera, que entram no sistema, que entram na galha,
algumas vezes põe o ovo dentro da câmara, né, da câmara da própria galha, às vezes põe no corpo da larva do Cecidomyia. E aí a larva do Hymenoptera se alimenta dos corpos gordurosos ali, né, da larva do Diptera, como se fosse um alien, né, o oitavo passageiro, ele vai lá, se alimenta. Então você tem o parasita do parasita. Você tem casos de hiperparasitismo. E aí esses hiperparasitas controlam a população dos parasitas, que são os galhadores. Aí você tem inquilinos, você tem outros seres que vão lá e comem o tecido da galha, porque eu falei, né, eu comentei aqui que eles podem ser ricos em lipídios, ricos em carboidratos, em proteínas. Então eles atraem também seres que vão lá e comem. Pássaros, algumas galhas têm associação com pássaros, pássaro vai lá, pega, engole, é um petisco, né? Era uma vez um galhador ali, ele não vai sobreviver, passar no trato digestivo de um pássaro. E, enfim, é todo um universo aí que ainda dá para a gente explorar essas teias tróficas que se formam dentro da galha em si, né? Fungo, parasitoide, inquilino, cecidófago e por aí vai. Você comentou lá no comecinho, né, a questão da coevolução, né? E eu quero abordar um pouquinho essa questão agora. Na natureza a gente tem, né, inúmeros exemplos aí de seres vivos se adaptando a um predador, né, ou ao inimigo natural, né? E as estratégias vão se renovando à medida que o rival evolui, né? Então a gente chega nessa questão, né, das galhas. E como você comentou, que algumas plantas desenvolvem métodos para evitar a formação das galhas, né? E alguns insetos também desenvolvem meios de se antecipar a isso, né? A esses métodos desenvolvidos das plantas, para conseguir induzir a formação das galhas. Então, bom, primeiro eu quero saber se a minha interpretação está correta, se o raciocínio é esse mesmo. E se tiver, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre isso e, se possível, nos dar algum exemplo. Tá, então vamos lá. Primeiro conceito que você usou aí de coevolução, a gente usa no universo das galhas para as galhas de ficus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nas diferentes espécies de ficus, dentro do sicônio, dentro do figuinho, tem um monte de flores e essas flores são polinizadas por vespas. A vespa que poliniza é a mesma que faz uma galha floral lá dentro. Então, esse caso específico é um caso em que a gente fala em coevolução. São vespas agaonidae que dependem dos figos para se reproduzirem, colocarem seus ovos, induzindo as galhas florais e fechando, né, o sucesso ali da reprodução. E quando elas saem do figo, adultas já, elas se sujam de pólen, entram no outro figo, fazem a polinização e colocam os ovos em algumas das flores e ali desenvolve-se uma galha floral. Isso é um caso de coevolução. Nos outros casos, aí você também veio com o conceito de adaptação. Então a gente vai falar em adaptação. Eles se adaptam uns aos outros, mas a gente não usa o termo coevolução, não. A gente tem muito cuidado aí com a utilização desse termo. Acontece essa adaptação de um ser com o outro, que nem eu falei antes, é uma guerra química, né, que a gente acredita, um induzindo uma reação e o outro uma contra-reação, a planta tentando sobreviver, o inseto tentando manter o seu ciclo de vida, né, ter o seu sucesso reprodutivo, e aí eles vão se mantendo ali na comunidade. Né? Então, um exemplo de coevolução é o exemplo do ficus, e todas as outras galhas a gente está falando em adaptações. E aí tem um outro caso muito interessante, quando a gente estudou, aí foi a tese de um aluno meu, do Bruno Ferreira, que hoje é professor na UFRJ, ele estudou galhas de nematóides em folhas de uma melastomatácea, aliás, de micônia, que são várias espécies de micônia que apresentam umas galhas. A folha fica muito feia, ela fica muito verrucosa, parece umas verrugas. Ao microscópio é lindo, tá, gente? Mas quando você olha na natureza assim, dá um certo asco, fica bem feinha a folha. E essas galhas, esses nematóides, se instalam também em flores. E ficou uma lacuna, a gente não investiu nesse sentido, mas as galhas florais, elas respondem
de forma a ter mais carpelos. O que é o carpelo? Para quem não lembra, o carpelo é a folha modificada que dá origem ao ovário da flor, né, e que vai dar origem ao fruto. Então, o que acontece? Como ela estimula o crescimento o desenvolvimento, de mais carpelos, a gente ficou imaginando que os frutos das micônias lá infestados pelo Ditilencos galliformes, que é esse nematóide, eles teriam um potencial até maior para produzir sementes, né? E com isso a planta estaria investindo, né? Estaria ali, digamos, ganhando alguma coisa em termos de fitness, né? De capacidade reprodutiva. Mas nós não chegamos a testar isso, a gente não chegou a testar. Fica aí uma dica para alguém que queira estudar, né? Nós não chegamos a testar se tem mais sementes nessas flores galhadas e se essas sementes são viáveis, né? Porque pode ser que na estruturação de toda a galha haja de fato um prejuízo, que tem semente, mas a semente não é viável. Então ficaram essas perguntas aí no ar. É uma interação de uma micônia, que é uma melastomatácea, tem Miconia albicans, Miconia baguensis, com o Ditilencos galliformes, que é um nematóide, que já é uma coisa interessante, porque normalmente são galhas, os nematóides induzem galhas em raízes, e esse induz galhas em folhas e flores. Então, assim, andar pelo mato, observar a natureza, é se encher de perguntas e descobrir muita coisa nova, em termos científicos. Muito legal. E eu fico maravilhado aqui com a questão de que cada resposta que você dá, ressurge para mim assim, essa ideia da multidisciplinaridade, né? Uhum. É uma estrutura tão pequenininha, assim, uma coisa que parece ser tão simples, mas fico imaginando um monte de profissional, cada um de uma área diferente da ciência, da biologia, em volta dessa estrutura pequena, cada um estudando uma particularidade dessa estrutura, né? Eu achei realmente uma coisa muito chamativa, assim, muito interessante desse tema. Sim, olha que coisa bacana, né? Você tocou num tema bem legal, porque para a gente entender todo um sistema, que nem eu falei da Nonadolabripétala com o Pseudotectococcus ruline, a gente precisou de um entomólogo, né? A gente tem os estudos químicos, a gente tem os estudos fisiológicos, a gente fica se perguntando, será que essa galha verde faz fotossíntese? Se ela fizer fotossíntese e ela tem uma estrutura, né, maior, ela tem mais tecidos, de repente ela não é nem tão prejudicial assim, ela está contribuindo, né, com a produção de fotoassimilados para a planta, mas isso não acontece não. Até agora a gente não achou nenhum modelo que corroborasse esse nosso pensamento, não é nenhuma hipótese. E assim, mas é exatamente dessa interação entre diferentes pesquisadores que surgem essas grandes descobertas, né? E às vezes, eu costumo dizer, com ferramentas muito simples, com ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, não precisa ter nada muito caro, né? Eu preciso de uma boa lupa, um bom microscópio, às vezes uma gilete na mão, eu já consigo investigar muita coisa. É bem bacana. Muito bacana mesmo. Bom, então aproveitando então, já que você falou que tem muito tema nessa área, né, que não foi estudado ainda, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa, né, sobre a pesquisa de galhas no Brasil, qual área, né, da botânica vai atuar nesse segmento e que dicas você pode dar para o pessoal que se interessou, né, pelo assunto e quer entrar mais na área, quer fazer pesquisa nessa área. Bacana. Aaron, lá no início da nossa conversa aqui, eu falei sobre a morfotipagem, né, então agora você me fez lembrar dessa morfotipagem, que é uma saída que a gente encontrou para nos referirmos às galhas sem saber os nomes dos insetos que estão as induzindo, porque em geral eles são desconhecidos para a ciência, certo? Então a gente pegou um livro de morfologia vegetal, o Radford, e começamos a olhar as diferentes formas, como é que ele tratava as diferentes formas da natureza, e adaptamos esses nomes para as diferentes formas que a gente vê de galhas na natureza. Produzimos um artigo que é o segundo artigo mais citado do grupo Galhas. Ele está na Neotropical Entomology de 2013. É um trabalho que está no meu nome, né? Eu sou a primeira autora, Isaías,
e colaboradores 2013 na Neotropical Entomology. Então ele nos ajuda, essa proposta, que foi uma proposta, veja bem, com uma metodologia muito simples, né, de olhar formas geométricas, formas tridimensionais e nos referirmos às galhas. Aí conseguimos essa publicação e ela serve de base para todo mundo que vai para a natureza e busca fazer um inventário, fazer um levantamento do que tem de galhas numa determinada área. Isso é um passo assim, bem bacana para começar a estudar galhas. Nessa perspectiva, outro dia eu estava preparando uma palestra e aí entrei no Web of Science e vi que o próprio Web of Science gera um mapa mundi, onde aparecem a localização de onde são as pessoas que já leram e já referenciaram os seus artigos. E eu achei esse mapa muito interessante porque, a partir do meu nome, as marquinhas estavam praticamente no globo inteiro, sabe? E a gente sabe, né, que o Brasil é um lugar onde tem uma grande biodiversidade, então é um lugar onde tem um grupo forte de pesquisa trabalhando com galhas, e a gente tem contribuído muito para a ciência no mundo. E aí, quando eu olhei esse mapa, eu falei, olha, aqui está uma prova de que realmente as pessoas estão lendo, né, os nossos artigos, os artigos do meu grupo de trabalho, de pesquisa. Então, isso é muito interessante, da contribuição do Brasil para o estudo das galhas no mundo, que eu acho que é isso que você perguntou, né? E como começar? Procurando alguém que goste de trabalhar, né, algum pesquisador, se apresentando, mostrando interesse, lendo os artigos, indo a campo, observando as galhas, buscando locais ou sistemas de estudo que a gente pode estudar e ter esse fascínio, né, por uma área ou por duas áreas ou por várias dessas áreas, buscar as colaborações. Não dá para trabalhar sozinho. Eu não acredito em ciência solitária. Eu acho que solitário a gente escreve romance, escreve poesia, mas ciência a gente trabalha e é em colaboração que a gente faz grandes descobertas. Aí você fez, agora falando isso, me lembrei de uma outra história bem interessante. Lá no iniciozinho, quando eu cheguei aqui na UFMG, minha primeira orientada de mestrado estava trabalhando com a Lantana Câmara, e a Lantana Câmara é uma super hospedeira, ela tem vários galhadores associados. Cada um gera uma galha, induz uma galha de forma diferente, então, pela forma, pelo morfotipo da galha, eu consigo saber quem é o indivíduo que está lá, quem é a espécie de inseto que está lá, e essas espécies já estão identificadas. Tem um ácaro, que é o Aceria lantani, e tem um díptera, que é o Schismatodiplosis lantani. Então, esses são os que a gente mais estudou na época do mestrado e depois do doutorado da Maria Zabeli Moura. E aí, uma coisa interessante é que a gente começou a estudar bem devagarzinho ali, eu estava no início, né, começando a orientar. A Zabeli fazia os cortes, a gente olhava no microscópio, e aí tinha umas células grandes dentro da lantana que reagiam muito para o Sudan 3, Sudan 4, Sudan Black, que é um reagente que a gente coloca e que cora o lipídio. A gente fala, nossa, tem umas células aqui lipídicas diferentes. E falando isso com a maior naturalidade, achando que a gente estava vendo uma coisa bobinha. Aí um colega, professor Geraldo Soares, que atualmente é professor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando viu a lâmina, ele atuando como co-orientador da Zabeli na parte química, ele disse, isso é uma novidade. As Verbenaceae não têm célula estrutura secretora interna. Ele tinha trabalhado com quimiotaxonomia. E aí, ele já tinha feito a revisão de literatura, a gente nem precisou fazer a revisão de literatura. A gente precisou documentar direitinho, né, fotografar, montar o artigo. Esse artigo foi submetido para o Botanical Journal of the Linnean Society e foi o artigo até hoje mais fácil de publicar, porque ele voltou com uma pequenina correção que os revisores pediram para tirar uma palavra e colocar uma outra palavra, fazer uma melhora lá numa figura, e ele foi aceito para publicação. Porque o olhar do Geraldo, em cima de uma lâmina que eu estava achando que estava vendo uma coisa banal, eu estava só feliz de estar conseguindo uma reação para lipídios num tecido vegetal, e o Geraldo diz, isso é uma novidade para a Verbenaceae, isso é uma novidade do ponto de vista da quimiotaxonomia, e aí essas células que reagiam para lipídios, depois a gente foi buscar outros testes, esses lipídios são terpenos, são terpenoides, eles reagiram
para outros grupos, e o trabalho da Zabelê pegou também uma parte do perfil químico. Então, essa multidisciplinaridade que Flávio falou bastante aí, essas colaborações que Aaron falou, são fundamentais para a gente crescer em ciência. Fantástico, pô, que legal tudo isso que você compartilhou com a gente hoje. É muito legal ver também essa facilidade que o especialista, depois de conviver muito tempo com aquele tema, tem de perceber uma coisa diferente, né, que às vezes passa batido, né, pelos olhos de quem não está tão dentro do tema, né, e o especialista bate o olho e já fala isso aí é tal coisa, isso aí não é comum, né, até mesmo a questão de você saber identificar qual que é o galhador pela morfologia da galha é uma coisa que é muito, muito legal, deve ser muito interessante, assim, né, e também esse exemplo que você trouxe agora, né. Então, acho que a gente pega nesse ponto que você falou que uma das dicas é essa, né? De você ser apaixonado por aquilo que você está se dispondo, né, a estudar e cair de cabeça, né? Mergulhar a fundo. E legal também, muito legal saber que os artigos e os trabalhos, a pesquisa científica brasileira está sendo bastante reconhecida e bastante procurada lá fora, né? Isso é bastante animador, assim, né? Sim, a gente tem um seminário, um congresso, né, que a gente faz de 4 em 4 anos, que são de estudiosos de galhas, ele sempre acontece em algum lugar do mundo, né? Então, a primeira vez que eu participei foi quando ele aconteceu no Brasil, em 2009, depois em 2013 ele foi na Austrália e eu fui também. 2013, 2018, aí ele pulou 5 anos, ele foi em Taiwan, aí eu fui a Taiwan, e o último, que aí veio pandemia, atrapalhou um pouquinho, mas ano passado ele aconteceu na Califórnia, mas aí por uma série de outros motivos eu não consegui ir. Mas aí são momentos em que a gente se encontra, né, pesquisadores do mundo inteiro interessados em ecologia, biologia evolutiva, botânica, zoologia, enfim, né, química, os vários aspectos que é possível, né, pelos quais é possível estudar galhos. E aí é legal, mas eu nunca tinha tido essa visão, né? Se vocês tiverem a curiosidade depois, entrem lá no Web of Science e procura onde está esse mapa. Eu não vou saber falar aqui de cabeça como é que gera ele, mas ele aparece lá numa aba direita, assim, a gente clica lá, ele aparece. E é muito interessante você ver onde é que as pessoas estão lendo seus artigos, né? Pode ser que às vezes você tenha... Eu tinha uma sensação assim, nossa, eu nunca fui em nenhum país da África, eu quero ir lá, quero conhecer, mas os meus artigos já foram, né? Isso é muito bacana. Com certeza, muito legal demais mesmo. Bom, Rose, a gente chegou no fim do roteiro aqui, mas eu quero te deixar à vontade para, se tiver algum tópico que a gente não mencionou, que você queira falar aqui, que você acha que seria interessante, que é legal. Vamos lá, né? Eu vou comentar aqui com vocês, porque como vocês falaram que não tem muita botânica aqui no podcast de vocês, né, não tem muitas plantas, eu tenho um projeto que eu comecei no ano passado, no março de 2023, uma parceria do Parque Estadual Serra Verde com a Escola Estadual Getúlio Vargas, que é uma escola aqui perto da UFMG e perto do parque também. Então, a gente tem envolvido os alunos do ensino médio na construção do conhecimento botânico. O projeto chama Construindo Olhares Botânicos. E a gente quer muito, né, que esses jovens adolescentes tenham a vivência científica e, a partir daí, eles consigam dialogar com a sociedade, dialogar com os colegas, com os familiares, com quem estiver por perto deles, sobre a importância da biologia, né, a importância do estudo da vida. A gente não respeita aquilo que a gente não conhece, e que eles, a partir da botânica, que é o que eu posso oferecer para eles, né, do conhecimento botânico, eles valorizem a presença do parque, né? Um parque é uma unidade de conservação urbana muito impactada pela urbanização, a área é muito impactada, mas a importância dela para a nossa qualidade de vida, em termos de ar puro, né, de água limpa. E eu acho que nós, biólogos, temos essa missão, sabe? Não é uma obrigação, não, é uma missão de tentar reverter, ou pelo menos desacelerar, os processos de destruição dos habitats que a gente está assistindo aí, né? Meio impotentes, sem conseguir mudar. Então,
Estou tentando fazer com que as novas gerações se toquem ou se encantem para que a gente possa, quem sabe, né, a nossa espécie possa ganhar uma sobrevida. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal do biologismo. Vamos pensar na vida, numa biologia ativa e com vida, envolvendo os jovens, né? Imagino que vocês sejam jovens também, eu não vi o rostinho de vocês, mas que a gente siga aí com essa missão de convencer a sociedade que a biologia, a vida, o estudo da vida é muito importante para todas as espécies e nós não somos superiores, né? É importante para a gente também. E sem plantas, para terminar, porque já que eu estou aqui representando majoritariamente a botânica, eu vou deixar o meu novo slogan aqui. Sem plantas, meu povo, não dá. Nós precisamos delas. Com certeza, ainda mais depois, não sei se você chegou a ver, mas aqui no estado de São Paulo inteiro, que a gente sofreu essa semana inteira com queimados, em um monte de áreas, e foi bem na nossa região, e estava insuportável, né? Então, tomara que isso chegue bem, esse recado chegue com o maior número de pessoas, que a gente ter uma consciência mesmo que se for continuar do jeito que tá, não vai ter muita sobrevida não, infelizmente. Não é? A gente precisa de ar puro. A gente precisa que as plantas estejam aqui para elas nos oferecerem esse ar puro, né? Oxigênio. Sem oxigênio não dá. Né? Fora, se a gente quiser ser mais antropocêntrico, a gente precisa de planta para os nossos móveis de madeira, para a nossa roupa de algodão, para a nossa salada, para o nosso churrasco, porque o boi come planta, né? E por aí vai. Mas, fundamentalmente, cuidar da natureza, porque nós precisamos de ar puro. Sem plantas não dá. Vamos parar com essa ideia de só tacar fogo, porque aqui em Minas Gerais também, eu estive na Serra do Cipó semana passada, e estava triste, muitos focos de incêndio. Pois é, uma tristeza mesmo. Mas achei legal demais esse projeto, né, que você comentou agora, que você trouxe e compartilhou aqui com a gente. Inclusive já até anotei o nome aqui e a gente vai deixar também na descrição do episódio, porque é isso, né, que a nossa missão como biólogo é essa, né, como ambientalista e tal. E projetos socioambientais acho que merecem ser espalhados aos 4 cantos aí, né? Com certeza. E, bom, é isso, Rose. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, você se dispor a bater esse papo com a gente, tirar um tempinho do seu tempo aí, um tempinho do seu cotidiano, da sua rotina, né? Para bater esse papo com a gente. Foi muito gostoso. Uma conversa muito esclarecedora, muito interessante. Aprendi pra caramba, que eu confesso que eu não conhecia quase nada de galhas. Tava devendo muito aqui na área, mas muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E a gente deixa as nossas portas sempre abertas para você, quando quiser voltar aqui para bater um papo sobre outro assunto ou sobre outras coisas que a gente não falou de galhas. Divulgar alguma coisa, estamos sempre de portas abertas. Isso aí, sigamos na parceria. Quem sabe, de repente, vocês fazem uma temporada aí sobre projetos socioambientais, a gente sai procurando pessoas que estão nessa pegada. Eu acho que vale super a pena. Já adorei a ideia, hein? Bom, então é isso, Rose. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite e quem estiver assistindo aí pela audiência. A gente que agradece, muito obrigado. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. E a gente sempre pede para você deixar aí o seu feedback sobre o que você achou deste e de outros episódios, do podcast em geral. Manda aí sua sugestão, seu elogio, sua crítica. A gente está sempre de olhos e ouvidos bem abertos para o que os nossos ouvintes estão pensando. Então pode mandar nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com,
ou até na plataforma que você estiver ouvindo aí, se houver essa opção. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Isso aí, valeu galera, até mais, até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação da nossa convidada Rose Isaías. O roteiro foi desenvolvido por Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.